de hoje. Eu quero pegar com vocês tudo que a gente estudou em função afim, que é a função do primeiro grau, e função do segundo grau, e aplicar isso, o estudo do gráfico das duas, para o estudo do sinal das duas, melhor dizendo, né? O gráfico ajuda pra caramba também. Usar esse estudo para a gente resolver as inequações do primeiro e do segundo grau, tá? E além de inequação do primeiro, do segundo grau, falar para vocês de outros tipos de equações, como inequação produto, inequação quociente, tá certo? Então a ideia é usar o que a gente aprendeu em função afim e o que aprendeu na função do segundo grau e aplicar agora nesse estudo de inequação, tá certinho? Então, ó, o que seria a inequação do primeiro grau? Ela seria uma expressão assim: ax mais b maior, por exemplo, que zero. Esse sinal que vai aparecer aqui, que é o sinal de desigualdade, que no caso não é só o maior, né? Pode ser maior ou igual, pode ser menor e pode ser menor ou igual. O que ele quer que a gente faça, galera? Ele quer que a gente diga quais são os valores do x para que essa expressão seja maior do que zero. Então ele quer saber quando que o resultado dessa expressão, para quais valores do x, essa expressão ela é maior do que zero, ou menor do que zero, maior ou igual a zero, ou menor ou igual a zero. Vai depender ali do sinal de desigualdade. E aí, como que a gente faz isso? A gente vai resolver através do gráfico dessa função, dessa expressão, o gráfico dessa expressão aqui, ó. Porque através do gráfico dessa função, eu sei para quais valores do x a imagem é positiva, a imagem é negativa, certinho? Então, ó, vocês lembram que para esse gráfico aqui é uma reta e dependendo do valor do a minha reta é crescente ou a minha reta é decrescente. Vocês lembram disso? Então, vamos lá, ó, a gente tem duas opções aqui. Se o a ele for maior do que zero, se o a for positivo, a gente tem a seguinte situação, né? Vocês lembram disso? Ó, aqui está a retinha, que é a retinha do x, certo? Aí, num ponto aqui que vai ser o x0, que a gente já conversou, que é a raiz dessa equação, dessa inequação, a gente vai passar uma reta por ela, que seria, no caso aqui, crescente, beleza? Então, aqui eu vou passar uma retinha por ela, que seria uma retinha crescente, certinho? E aí, por que essa retinha crescente ela vai ser importante para a gente? Porque aqui a gente sabe o seguinte, ó, para essa galera aqui, que está à direita do x0, para esses valores aqui, ó, vou chamar aqui, por exemplo, de x1, só para você entender. A imagem dele, quando bate no gráfico, vai ser positivo. Então, ó, todo mundo que está aqui à direita do x0 da raiz vai ter uma imagem positiva. Então, significa que a expressão vai ser positiva. E aí, vamos imaginar esse x aqui, ó, esse x2. Todo mundo que está à esquerda do x0, que é essa galerinha aqui, ela vai ter uma imagem negativa, certo? Então, isso daqui que é o estudo, que a gente fala que é o estudo de sinais da inequação. À direita da raiz, na reta crescente, as imagens são positivas, e à esquerda da raiz, as imagens são negativas, tudo bem? Então, a gente vai utilizar isso na hora de resolver a inequação. E aí, outra possibilidade que a gente tem é do a ele ser menor do que zero. E aí, se o a ele for menor do que zero, a gente vai ter a seguinte situação, né? A gente vai ter aqui a retinha do x, beleza? Esse carinha aqui é para o x. E aí eu vou ter uma retinha passando pela raiz decrescente. Eu vou ter isso. E esse ponto aqui seria a raiz da equação, certo? E aí olha o que eu percebo, agora é o contrário, ó. Quem está à direita do x0, o que tem de imagem? A imagem é negativa. E quem está à esquerda, a imagem vai ser positiva. Então, na hora de resolver uma inequação do primeiro grau,
É esse estudo do sinal que a gente precisa fazer. Então, a gente vai pegar aqui um exemplo para vocês entenderem. Então, se eu pego uma inequação como a seguinte, vamos lá. Pego aqui 2x mais 6 menor ou igual a zero. Então, de novo, vamos entender. Vamos lá. Ele está ali falando uma expressão para a gente. Ele quer saber para quais valores do x essa expressão aqui, 2x mais 6, é menor ou igual a zero. E um número menor ou igual a zero é um número negativo. Então, ele quer saber para quais valores de x a minha expressão ela vai ser negativa, ela vai ser menor do que zero. Então, qual é o passo a passo, Bisteca? O que eu preciso fazer? Você vai pegar a nossa expressão e a primeira coisa que você vai fazer é descobrir qual é a raiz. Você vai igualar a zero. Então, você vai descobrir que 2x é igual a menos 6. Então, o x ele vai ter como raiz menos 6 dividido por 2. A raiz dessa equação seria menos 3, certo? Então, a gente acabou de descobrir que a raiz seria menos 6, tudo bem? Aí, galerinha, o que a gente vai fazer? Você vai desenhar uma retinha, vamos fazer aqui uma retinha para o eixo x, para representar. Como ela é a raiz, ela vai estar aqui, né? Então, vamos imaginar aqui que aqui vai estar o menos 3. Aí a gente vai olhar aqui para o sinal de desigualdade. Quando o sinalzinho for igual, eu vou fazer uma bolinha fechada para ele, porque ele participa da resposta. Se fosse sem o sinalzinho de igual, só o menor, eu ia deixar uma bolinha aberta. E aí eu vou olhar para o A. Eu vou olhar aqui para o A. Ó. A gente sempre tem que olhar para o A, que é esse valor aqui que multiplica o x. E aí, olha aqui, o meu A, ele é igual a 2, ou seja, ele é positivo. Então, a reta que vai passar aqui pelo menos 3 é uma reta crescente. Então, você vai fazer aqui, ó, uma retinha passando por ele, crescente. Eu vou ter essa retinha crescente. E aí, a gente aprendeu no estudo do sinal o seguinte, que a direita é positivo e que a esquerda é negativo. E aí eu olho para o que a gente fez análise no começo. A expressão, ela não tem que ser menor ou igual a zero? Então, para essa expressão ser menor ou igual a zero, para ela ser negativa, eu tenho que pegar os valores que estão à esquerda do menos 3. Porque esses valores para o x é que vão tornar essa expressão negativa. Se por um acaso eu pegar um valor aqui depois do menos 3, essa expressão vai ser positiva e aí eu não vou tornar verdade a minha desigualdade. Então, eu quero os valores que tornam a minha desigualdade uma verdade. Então, por isso que eu vou pegar aqui esses valores pro x. Ó, a gente está trabalhando na retinha do x. Então, a gente vai descobrir quais são. Quais são os valores que estão aqui à esquerda do menos 3? Como é que a gente representa? A gente vai dizer que é um x menor ou igual a menos 3, certo? Tudo bem? Então, vai ser um x menor ou igual a menos 3, beleza? Tranquilo? E então, a gente vai ter que o x é menor ou igual a menos 3. Então, qual é a solução? A solução ela pode vir de duas maneiras. Você pode escrever que a solução vai ser um x pertencente aos reais tal que o x ele é menor ou igual a menos 3. Essa é a solução. Ou a gente pode escrever que a solução é esse intervalo é o intervalo que ele é aberto no menos infinito até o menos 3, e aí ele vai ser fechado. Tudo bem? Isso que é a inequação do primeiro grau. Essa daqui é a do primeiro grau. Bisteca, você falará de função inversa? Vou falar sim, certo? É que eu quero falar de inequação só para eu cumprir o cronograma que a Lau me passou, mas eu vou falar de função inversa sim. Até porque isso foi a dúvida que você me mandou, né? Eu vou falar sobre função inversa sim. Beleza? Valeu aí. Tranquilo, galera. De boa. Então,
a inequaçãozinha. Eu tenho que falar de função para vocês ainda, função inversa e função composta. Pode ficar tranquilo que eu vou trabalhar isso com tudo com vocês, tá? Eu vou pegar todo o material lá certinho, pode ser que apareça mais pra frente. Beleza? Tranquilo? De boa? Então, isso daqui que é uma inequação do primeiro grau. Eu quero dar outro exemplo para vocês verem como é que faz. É sempre assim. A gente vai primeiro achar a raiz, depois que achar a raiz, a gente olha para o valor do A. Se o A for positivo, retinha crescente. Se o A for negativo, retinha decrescente. Certo? Tudo bem? Então, essa daqui é a inequação do primeiro grau. Só quero dar mais um exemplo para a gente seguir, para ir para a inequação do segundo grau. Certo? A Letícia, ela tocou num assunto aí de função inversa, porque uma das questões que eu enviei para vocês é porque quando eu pego as questões de vestibulares, todos lá que eu tenho do banco de questões, aí aparece lá para mim como tema principal a equação do segundo grau, a equação do primeiro grau, mas dentro dela pode estar algumas outras coisas, como função exponencial, função logarítmica, tá? E aí nesse caso em uma questão apareceu a função inversa. Aí eu até comento aqui com vocês, para vocês tentarem fazer depois também em casa essa questão, tá certo? Foi por isso que a Letícia aqui me lembrou. E aí ela me mandou uma mensagem para eu tirar essa dúvida para ela. Galera, estou à disposição de vocês, só mandar mensagem quando tiver algum enrosco aí nas questões, tá bom? Às vezes eu demoro um pouquinho, confesso, até que a demanda é grande aqui, mas aí sempre sai, certinho? Então eu vou ver outro exemplo aqui com vocês, tá? O exemplo 2. Vamos lá, ó. No exemplo 2, o que a gente vai ter? Vamos pensar numa inequação aqui. Vou pensar na inequação menos 3x mais 8 menor ou igual. Vamos por só menor agora. Vamos mudar um pouquinho, vamos por maior que 2x menos 2, tá? Então essa daqui é a inequação. O que você vai fazer com essa inequação? Você tem que deixar sempre nesse formato, ó. Então, toda vez que você for trabalhar com a inequação do primeiro grau, qual é o conselho que eu dou para você? Pega todo mundo que está do lado direito e manda todo mundo para o lado esquerdo. A gente vai trabalhar nesse formatinho aqui, ó. A gente não pode esquecer que vai trabalhar nesse formato. Tem que ficar, então, ó, vou até escrever aqui pra gente, ó. A gente tem que lembrar que ela precisa ficar assim: ax mais b maior, menor que zero, né? Então a gente precisa lembrar disso, certo? Então ela tem que ficar nesse formatinho aí. Aí então vamos jogar todo mundo para lá, vai ficar assim a minha expressão, ó. Menos 3x mais 8. Esse 2 vem para cá subtraindo, o 2x, né? E esse 2 vem para cá somando, aí vai ficar maior que zero, certinho? Aí eu vou ter aqui, ó, menos 3x com menos 2x, menos 5x. 8 mais 2, 10, maior que zero, belezinha? Aí agora que ela está nesse formato, eu já posso analisar ela aqui, ó. Por exemplo, o meu A aqui, ó, ele é igual a menos 5. Então o A ele é menor do que zero, então a retinha vai ser decrescente. Então agora a gente acha a solução dela, né? Eu vou pegar, vamos igualar a zero, mais 10 igual a zero. Então vai ficar menos 5x igual a menos 10. E aqui eu sei que vocês já estão cansados de fazer, né? Menos 10 dividido por menos 5. O x vai ser igual a 2. Certo? E aí o que você vai fazer com isso aqui, ó? Você vai pegar, vai construir a retinha. A retinha pro x. Então aqui desenhou o x. Belezinha? A solução deu 2.
Como não é sinalzinho de igual, então vamos colocar bolinha aberta, porque ele não faz parte da resposta. E aí, a reta que eu vou fazer para representar a minha função é uma reta decrescente. Eu vou fazer uma retinha decrescente passando pelo 2. E aí, na retinha decrescente, eu sei que para a expressão ser positiva são os valores à esquerda e para ela ser negativa são os valores à direita. Então, desse lado aqui, ó, ela vai ser positiva e desse lado ela vai ser negativa. E aí, de novo, ó, vamos trabalhar aqui de novo. A minha expressão, galera, ó, sempre faz essa análise. Menos 5x mais 10 tem que ser um valor maior que zero. Então, tem que ser um valor positivo. Se tem que ser positivo, então eu vou pintar o mais. Então, ó, pode guardar que sempre que for maior, pinta o mais, maior que zero é mais, e se for menor do que zero, é menos. Tudo bem? Certinho? Então, aqui, ó, vai ser essa parte novamente. Só que o 2, ele não faz parte do intervalo, né? Se a gente for pegar os números inteiros que fazem parte desse intervalo, o 2, ele não faz parte. Então, a solução nossa vai ser um x pertencente aos reais, tal que o x é menor do que 2. Ou eu posso escrever que vai ser do menos infinito até o 2, agora aberto também. Belezinha? Tranquilo, meus amores? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Eu vi alguns aqui fazendo carinha de choro. O que aconteceu? Colocaram um chorinho ali. Alguém morreu? Não tô sabendo de nada, não. Tudo bem? Ó, apareceu de novo aqui um chorinho voando. De novo. Agora uma risadinha. Espero que vocês estão chorando porque vão sentir minha falta. Muitas saudades. Tranquilo a equação do primeiro grau? A equação, né? Bem fácil, bem tranquilo. A gente tem que resolver, achar a solução e depois fazer o estudo do sinal dela. Certo? Desculpa aqui, tem um negócio do Lucas ali. Bisteca, quando o A está negativo, não é necessário trocar os sinais. O professor anterior fez isso quando passou essa matéria pra gente. Então, tem esse costume quando a gente vai resolver ela não dessa maneira, né? Que a gente multiplica por menos 1 e troca o sinal. Aqui não. Porque eu não vou multiplicar em momento nenhum por menos 1. Qual é a ideia minha? É pegar a expressão do jeito que aparece, do jeitinho que ela aparece, e analisar o sinal do gráfico dela, para ver quando que ele é positivo e negativo. Por isso que eu mantenho o A negativo, porque quando o A for negativo vai ser decrescente, e quando o A for positivo é crescente. Por isso que sempre eu tenho que deixar aqui, Lucas, nesse formato, tá? Vou deixar sempre nesse formato. Tudo bem? Ok? Vocês vão entender por que é sempre nesse formato quando eu ensinar para vocês a inequação produto ou inequação quociente. Que aí a gente precisa deixar exatamente nesse formato para poder sair. Aí é complicado. Vou mudar então já para o próximo, hein? Aí o próximo tópico nosso agora é a inequação do segundo grau. Certo? Tudo bem? Então, ó, tá aqui o exemplo 2 que eu fiz com vocês. E aí vamos para a inequação do segundo grau. Ela vai estar em qual formato? No formato de uma expressão de segundo grau, como a gente está acostumado, né? Ax ao quadrado
mais bx mais c maior, por exemplo, que zero. Lembrando sempre que a desigualdade pode ser maior, maior igual, menor ou menor igual. Pode aparecer qualquer uma delas, tudo bem? Mas aí a gente sempre vai deixar nesse formato aqui, tá certo? E aí o que a gente precisa lembrar? Do gráfico dela. E aí aqui a gente tem três opções, né? Na verdade, duas opções também, porque vai depender do valor do A aqui, ó. Aí, de novo, a gente vai olhar para esse carinha aqui, que é o A. Certinho? Aí a gente vai olhar para esse carinha que é o A. Por quê? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que quando o A ele for maior do que zero, lembra como é que é o gráfico? O gráfico da minha parábola é um sorrisinho assim, ó, é feliz. A concavidade vai ser para cima, tá certo? Então, toda vez que o A for maior que zero, a concavidade ela vai ser para cima. Ó, que fica um bonitinho aqui, ó, um sorrisinho. Lembra que positivo te deixa feliz. Então, feliz ali, ó, gráfico para cima. E aí, galera, eu falei que era 3 porque eu estava pensando nisso, ó. Que aí aqui dentro dela a gente tem três possibilidades, né? A maior que zero de novo. E aqui o A maior que zero de novo. A gente tem essas três possibilidades aqui, ó. Tudo roxinho feliz. Tudo roxinho feliz. Quais são as possibilidades, Bisteca? É o seguinte. Se o delta ele for positivo, então vai tocar em dois pontos o x, porque vai ter duas soluções. Vai ter o x1 e o x2. A gente viu isso na aula passada. Se o delta for igual a zero, vai tocar em um pontinho só, porque aí o x1 e o x2 eles vão ser iguais. E se o delta for diferente, for negativo, né, menor que zero, então eu vou ter essa situação. Ele não vai tocar em nada, certo? Essa retinha aqui é a retinha do x, meus amores, ó. Essa retinha aqui é a retinha do x, certinho? Então, ó, se o delta for maior que zero, eu vou ter duas soluções, x1 e x2. Se o delta for igual a zero, eu vou ter uma solução só. E se o delta for menor que zero, eu não tenho solução. E aí, como é que é o sinal? O sinalzinho vai ser assim, ó. Se você pegar as raízes, aqui está o x1 e aqui está o x2, certo? Ó, analisa comigo, vamos ver o sinal da função. Vamos ver o sinal da função. Todos esses valores antes do x1, as imagens deles vão ser positivas. Todos os valores depois do x2, as imagens vão ser positivas. E aqui entre o x1 e o x2, as imagens vão ser negativas. Certo? Então, por isso que a gente precisa. Porque na hora que a gente for resolver a equação, a gente vai ver qual delas que vai usar. Aqui, ó, o A maior que zero. Eu tenho só aqui o x1, né? Porque o x1 e o x2 são iguais. Então, o que eu tenho de sinal para ela? A direita é positivo e a esquerda também é positivo. Ó, a direita é positivo e a esquerda é positivo. Todas as imagens, ou a direita ou a esquerda do x1, elas vão ser positivas. Tá certo? E aqui também, ó, não tem x1, ó. A solução aqui, lembra que ela é vazia. Então, não tem x1, não tem x2, não tem solução. Então, o meu gráfico ele vai passar aqui na parte de cima do x. Então, ou seja, a imagem de todas as retas, de todos os valores do x, vai ser tudo positiva. Então, todos os valores do x, todos os números reais, vão ter imagens positivas. Tudo bem? Aí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de cada uma delas, tá? Essa é a situação quando o A ele é maior que zero, a concavidade é para cima. Quando a concavidade é para baixo, significa que o meu A ele é menor do que zero, né? Então eu tenho isso daqui, ó. O A menor do que zero. Então eu já vou fazer as três situações também que vão ter para ele.
E aí lembra, né? Negativo, então eu vou ficar triste. Certinho? Vou ficar tristinho aqui. Aí vocês vão perceber isso. Ó. Duas soluções. Vai tocar em 2 pontos. Uma solução só, ó. Vai tocar só nesse ponto. E nenhuma solução, ele não toca em ponto nenhum. Aqui está a retinha do X. E aí, nesse primeiro caso, é para o delta maior que 0, com x1 e x2. Nesse caso, é para o delta igual a 0, só com x1. E nesse caso, é para o delta menor 0, sem x1. Sem x1 de solução, né? De raiz. Não é que a solução é vazia, a raiz vai ser vazia. E aí o sinal fica assim, ó. Antes do x1, os valores do x têm imagem negativa e depois do x2 também. E aqui vai ser positivo, as imagens. Para os outros, vão ser todos negativos. Ó. Antes do x1, tudo negativo, depois do x1 também. E aqui também, ó, todas as imagens vão ser negativas, certinho? Então, galera, a gente precisa saber bem isso, porque aí na hora de resolver a inequação de segundo grau, a gente vai ver qual dessas 6 relaçõezinhas que a gente vai usar. Vai depender do A, para a gente saber a concavidade, se é para cima ou para baixo, e vai depender do delta, para saber quantas soluções ela tem ou não, certo? E aí eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Eu vou pegar a equação x ao quadrado menos 7x mais 10. Vamos pegar, a gente não pegou nenhum caso ainda maior que 0, né? Então vamos dizer que ela é maior ou igual a 0. No caso anterior foi, mas aí depois a gente pintou outra parte. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Dando um tempinho aí para vocês absorverem tudo. Nesse caso, qual seria o valor do A? O A é esse cara que multiplica o x ao quadrado, que não aparece. O A é 1, tá? Então nesse caso o A é 1. Só pra gente ver, ó, o B é o menos 7 e o C é 10. E aí a gente vai descobrir o delta. Lembra que o delta é B ao quadrado menos 4AC. Então o delta vai ser menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. O delta ele é igual a 49 menos 40. O delta é igual a 9. Olha que engraçado. Se dá delta 9, dá delta 25, dá delta 16, você ri sozinho, pode falar pra mim. Não dá uma felicidade? Acho que é melhor do que ganhar em loteria, quando o delta ele dá um número que é quadrado perfeito. E aí você começa a rir sozinho, cara. Você dá uma olhada assim, delta 9, você fica até feliz. Mas dá delta 74, 76, sei lá, um número, você tem que fatorar, você fica meio bravo. Eu sei, eu conheço vocês. Mas enfim, voltando para a aula aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? Calcular o valor do x, né? Basta. Vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então o x ele vai ser, olha lá, presta bastante atenção. Como b é menos 7, então aqui vai ser mais 7, que é menos o menos b. Mais ou menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, ó, como o delta deu positivo, a gente vai ter duas soluções, né? Vamos aqui, ó, x1 e x2. 7 mais 3, 10, dividido por 2, 5. 7 menos 3, 4, dividido por 2, 2. Esteca, posso achar por soma e produto? Pode. Fique à vontade, você pode usar soma e produto aqui também, se for mais fácil para você.
Aí, o processo agora é o mesmo. Vamos lá, fazer a retinha para o x. Então, aqui está a retinha do x. Vamos marcar as raízes em ordem crescente. Então, aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o 5. E aí, ó, olha lá. Como o A ele é igual a 1, ele é positivo. Então, a concavidade vai ser para cima. Então, a minha parábola ela vai ser assim, ó. Olha que lindo. E aí, aonde que eu sei que é os sinais? Atrás do 2, as imagens são positivas. Entre o 2 e o 5 são negativas. E depois do 5 são positivas. O que que eu quero? Olha lá, vamos analisar de novo, ó. Eu quero que essa expressão, eu quero os valores do x, para que essa expressão seja maior ou igual a zero. Então, maior ou igual a zero significa ser positivo. Então, eu vou pintar aqui, ó, antes do 2, porque os valores atrás do 2 tornam a expressão positiva, e os valores também depois do 5 tornam a expressão positiva. Então, eu tenho ali, galera, dois intervalos de valores do x que tornam a minha expressão positiva. Beleza? Então, a minha solução ela vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui, tá? Só por causa do espaço aqui para não ficar exprimido. Então, vai ser um x pertencente aos reais, tal. Aí, ó, essa expressão, o que que significa? Que nesse lado o x é menor ou igual a 2. Então, aqui o x é menor ou igual a 2. Ou, aqui desse lado, o x é maior ou igual a 5. X é maior ou igual a 5. Ou você pode fazer a solução através de intervalinhos assim, ó. Do menos infinito até o 2. Fechado. União, ou na matemática é a união, do 5 fechado até o mais infinito aberto. Então, essa daí é uma inequação do segundo grau. Certinho? Sabrina, sim, sem problema, tá? Daqui a pouco eu volto lá e explico pra você que você me pediu, tá bom? Agora que eu vi sua mensagem aqui, me empolguei, mas eu já vou falar com você aí, tá? Beleza, galera? Tudo bem aqui na inequação do segundo grau? É trabalhoso, tá? Mas dá pra fazer tranquilona ela. Certo? A inequação do segundo grau. Quero dar mais um exemplo para vocês. Só voltando aqui rapidinho na dúvida da nossa amiga, aqui, né, no 2. Aqui, a expressão que eu cheguei, ô Sabrina, foi o seguinte. Eu peguei essa expressão aqui em cima, e aí eu trabalhei para ela chegar até aqui. Eu peguei o 2x, joguei para lá, peguei o menos 2 e joguei para lá. Então, veio para cá, ó, menos 2x e mais 2. Aí eu juntei menos 3x com menos 2, menos 5x. E 8 mais 2, 10, tá? Aí ela tem que ficar sempre nesse formato, tá bom, Sabrina? A gente tem que deixar ela sempre nesse formatinho, para poder analisar qual é o sinal do A, se o A é positivo ou negativo. Porque lembra na função do primeiro grau? Quando o A ele for positivo, vai ser uma retinha crescente passando pela raiz. E quando o A for negativo, é uma retinha decrescente passando pela raiz. E essa retinha que ajuda a dizer aonde é positivo e aonde é negativo.
Então, quando for crescente, sempre vai ser mais à direita, menos à esquerda. E toda vez que for decrescente, é mais à esquerda e menos à direita. E aí, no caso, olha o que eu fiz. Menos 5x mais 10, passei o 10 para cá e descobri que o x é 2, que é esse cara aqui. Aí eu fiz a retinha do x é 2, certo? Como não tem um sinalzinho de igual, eu coloquei bolinha aberta. E como o A ele é negativo, a retinha vai ser decrescente. Então significa que antes do 2 as imagens são positivas e depois do 2 as imagens são negativas. Tudo bem, Sabrina? Aí, meu amor, o que acontece? Ele quer que a expressão que menos 5x mais 10, essa expressão seja maior que zero. O que é um número maior que zero? É um número positivo. Por isso que eu pintei essa parte aqui, ó, do mais. Porque eu quero saber quais valores que eu coloco aqui no lugar do x que tornam a expressão positiva. Se eu colocar um valor maior do que 2, a expressão vai ser negativa. E eu não quero. Olha lá, por exemplo, só para você entender, se eu pegar o 3 que está aqui, se eu colocar 3 aqui no lugar do x, vai ficar menos 5 vezes 3 mais 10. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Mais 10 vai dar menos 5. Olha lá, ó, a expressão ficou negativa. Eu não quero, eu quero positiva. Então foi por isso que eu pintei essa parte. E aí o que são esses números aqui atrás do 2? São números menores do que 2. Por isso que eu coloquei x pertencente a R, porque o R é o conjunto do x, e o x tem que ser menor do que 2 e não maior do que 2. Tá certo? Tudo bem? Não é esse sinal aqui que eu obedeço. Eu tenho que ver a expressão. A expressão precisa ser maior do que zero. Então ela tem que pintar positivo. Guarda assim, ó. Toda vez que a expressão for maior que zero, eu vou pintar o positivo. E se a expressão for menor que zero, eu vou pintar o negativo. Tá bom? Tudo bem? Galera, de boa na equação do segundo grau, quero fazer um exemplo para você agora, por exemplo, para dar outro delta. Porque é chatinho mesmo essa parte, a gente tem que praticar. Beleza, Sabrina? Tranquilo. Então vamos pegar um outro exemplo aqui. Por exemplo, exemplo 2. Vamos pegar a expressão 3x ao quadrado mais 2x mais 1 menor que zero. Certo? Mais 1 menor que zero. Certo? Então vamos lá, ó. Essa expressão aqui. Vamos identificar o A. O Azinho nosso aqui, ó, ele vale 3. Então o A vale 3. O B vale 2 e o C vale 1, certo? Aí vamos lá, vamos calcular o delta aqui então, vamos lá. O delta vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 1. Então o delta ele vai dar 4 menos 12. Então se eu faço 4 menos 12, isso vai dar menos 8. Opa, isso daqui não tem raiz, ó. Então significa que não possui raiz. Se não possui raiz, significa o que, Bisteca? Significa que, ó, voltando no anterior, que não vai tocar o eixo X, olha lá, ó. Vai ser toda para cima ou vai ser toda para baixo. Ela não vai tocar o eixo X, certo? Então, ó, eu vou fazer aqui a retinha para o X
mas eu não tenho ninguém no X para marcar. Eu não vou marcar ninguém aqui no X. E aí eu vou desenhar um gráfico. Olha para o A. O A é igual a 3. O A é positivo. Então, rostinho feliz. Então vai ser isso. Certinho? Então vai ser positivo assim. Galera, aí o que é o sinal? Presta bastante atenção nessa parte. Todos os valores do X vão ter imagens positivas. Porque vai ser tudo mais aqui, ó. Todos os valores do X vão ter imagens positivas. E aí, ó, por isso que é importante a gente analisar a expressão. Eu quero que a expressão, ela precisa ser menor do que zero. Ou seja, essa expressão, ela precisa ser negativa. Mas eu acabei de descobrir que qualquer valor do X, ó, qualquer número que você pegue aqui no X, se eu substituir, vai dar um número positivo. Então, não tem valor nenhum do X que torna aqui verdadeiro. Então, a solução dessa inequação vai ser vazia. Não existe valores para o X aqui que tornam essa expressão verdadeira. Por isso que nesse caso aqui, por exemplo, ela vai ser vazia. Certo? Então, ó, presta bastante atenção aqui. Você pode pegar qualquer número do X, ó, substitui aqui o X por qualquer valor. Todo valor que você colocar aqui no lugar do X, seja positivo, seja negativo, a expressão vai dar negativa. Então, não vai ter nenhum valor do X que torna ela menor que zero. Por isso que a solução ela vai ser vazia. Tudo bem? Vocês entenderam essa ideia? Isso aí é muito importante. Se caso, ó, uma observação. Se caso, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Se caso fosse 3x ao quadrado mais 2x mais 1 maior que zero, seria a mesma coisa aqui, ó, x e ela ia ser para cima. Qualquer valor do x torna a expressão positiva. Então, qual seria a minha solução? A minha solução seriam todos os valores do x. Então, a minha solução seriam todos os reais. Que aí lembra que essa daqui é uma inequação de uma função real. Então, seria todos os reais. Ou dependendo do conjunto universo a qual ela está inserida. Tudo bem? Ou no qual ela está inserida. Tranquilo, meus amores? Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Eu quis dar um exemplo um pouco diferente do outro para vocês entenderem. Certo? Então, ó, a gente acabou de ver a inequação do primeiro e a inequação do segundo grau, tudo bem? E todas elas estudadas, elas duas, né? Todas elas estudadas através do sinal do gráfico das funções. Certinho? Bisteca, sempre que o delta ser negativo, a solução será vazia? Não, foi o que eu acabei de explicar agora, tá, Letícia? Porque aí vai depender do sinalzinho aqui do maior ou menor. Porque aí vai depender do que ele quer aqui em cima, ó. Se ele quer que a expressão seja maior que zero, seja positiva ou negativa. Tudo bem, Letícia? Tá certo? Sempre que o delta for menor que zero, não haverá raiz. Não haverá raiz, não haverá solução para a equação. Para a função, não haverá raiz da função. Mas não vai ser sempre vazio não nesse caso. Você entendeu? Se eu tivesse mudado ali na minha observação para maior, como eu mudei, né? Já viu. Então, beleza. Tranquilo, galera? Vamos ver um exemplo aqui de um exercício lá de faculdade. Que eu separei para vocês. Então tá aqui. Deixa eu pegar aqui para nós um arquivo. Deixa eu adicionar no outro já, né? Arquivo, adicionar imagem. Não. Agora eu estou aqui. Imagens. Então, exemplo, segundo grau. Oi, cadê ela? Ó, que legalzinho.
Ele quer saber quantas soluções inteiras a inequação x² mais x menos 20 menor ou igual a zero admite. Então ele quer saber quantas soluções inteiras. Então a gente tem que prestar atenção também no enunciado para ver o que ele quer. Pensa aí um pouquinho, vai lá, vou dar 2 minutinhos para vocês. 7h48, 7h51 eu vou fazer com vocês, vai lá. 2, 3 minutinhos. Para ver se vocês entenderam o passo a passo, o processo. E aí se enroscou em alguma coisa, vocês falam para mim. Enquanto isso, eu vou dar bebidinho de água aqui. Só vou escrever ela, pode ficar sossegado aí. Vamos lá, galera, ó. Nesse caso, o A é 1. Você não precisa fazer isso, tá? Eu só tô fazendo com calma com vocês. Se você já tiver uma habilidade maior, pode ir direto. B1, C20. Então, o delta vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 20. Então, o delta ele vai ser 1 mais 80. Então, o delta vai ser 81. A raiz de 81 a gente já sabe qual é também, a gente fica muito feliz. Então, o x vai ter duas soluções, né? Como b é 1, então aqui vai ser menos 1, mais ou menos. A raiz de 81 é 9, dividido por 2 vezes o a, vai dar 2. Então, o x ele vai ser menos 1 mais 9, 8, dividido por 2, 4. Menos 1 menos 9, menos 10, dividido por 2, menos 5. Certo? Então, a gente tem isso. Ó. Vamos fazer a retinha aqui pro x. Agora, a gente constrói a retinha pro x. Coloca as soluções. Então, eu tenho duas soluções. Menos 5 e o 4. Como é sinal de igual, ó, sinal de igual é importante pra gente, eles vão fazer parte do intervalo. Então, bolinha fechada no menos 5 e no 4. Tudo bem? Porque eles são os valores que tornam a expressão igual a zero. Aí agora a gente vai pegar os valores que tornam a expressão menor do que zero. Então vamos lá, ó, vamos analisar. O A é 1, A positivo, com cavidade para cima. Então vou fazer aqui, ó, com cavidade para cima. Certo? Então as imagens aqui são positivas, entre eles negativas, e aqui positivas. E aí o estudo que eu estou pegando o pezinho de vocês para isso, ó. A expressão tem que ser menor ou igual a zero. Então, para ser menor ou igual a zero, eu tenho que pegar os valores aqui, ó, entre o menos 5 e o 4. Então, nesse caso aqui, o x ele tem que ser um valor menor ou igual a 4 e maior ou igual a menos 5. No mesmo tempo, olha lá, ó, ele tem que ser maior ou igual a menos 5 ou menor ou igual a 4. Tá certo? Aí, galera, dentro desse intervalo, vamos responder o que ele quer. Ele não quer
só a solução, ele quer isso, ó. Quantas soluções inteiras a gente tem aqui? Se a gente fosse pensar em números reais, entre o menos 5 e o 4, eu tenho infinitos valores, até mesmo os racionais. Mas números inteiros não, dá pra gente contar. Quais são os valores que estão entre menos 5 e 4? O próprio menos 5 vai fazer parte da solução. Aí vem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então são essas as soluções inteiras. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soluções. Então o total de soluções inteiras que eu tenho é 10. A alternativa correta é a letra D de dado. Certo? Então nós achamos 3 soluções, não, 10 soluções. Aqui eu li aqui. Certo, Santos? Aí, ó, sei que tinha dito que era 3. Tudo bem? Então nós temos 10 soluções. Entre o menos 5 e o 4, a gente tem 10 soluções. Certo, galera? Tudo bem? Para dar a solução para isso, ó, a gente faria assim. A solução é um x pertencente aos reais, tal. Aí a gente escreve essa expressão aqui, ó, que o x ele tem que ser maior ou igual a menos 5 e menor ou igual a 4. Isso a gente chama de dupla desigualdade. Ou a gente diz que a solução vai ser o intervalo fechado no menos 5 até o 4 também fechado. Isso daqui são só duas maneiras diferentes de representar o mesmo intervalo. Tudo bem? Então é isso. Vamos lá que o tempo já urge aqui, ó, já está quase no final da aula, infelizmente. E a gente tem que falar de inequação produto ainda. Tem que falar de inequação produto. Então tá aqui esse primeiro e aí o último tópico de hoje seria inequação produto. Certinho? Então tá aqui. Show, galera. Tudo bem? Seguinte, pessoal. A inequação produto eu vou começar já com um exemplo com vocês. O que é inequação produto? Ou, no caso também, inequação que pode aparecer quociente. Certo? Produto vezes multiplicação, quociente, divisão, né? Divisão ali é uma fração que a gente pode representar também. Seriam inequações desse tipo aqui, ó. Vamos lá com o exemplo 1. É quando você tem várias inequações, vamos dizer assim, sendo multiplicadas. Então eu tenho, por exemplo, 3x menos 2, que multiplica x ao quadrado menos 5x mais 6, que multiplica, por exemplo, x menos 4. E aí eu quero que seja maior ou igual a 0. Tudo bem? Então, maior ou igual a 0. Isso daqui é um tipo de inequação que a gente chama de inequação produto. Tá? Porque olha aqui, você tem um produto de vários termos. Então, como que eu resolvo isso? Se eu sair fazendo a distributiva aqui, ó, eu vou ficar maluco. Porque se eu multiplicar aqui, 3x vezes x ao quadrado, vai dar 3x ao cubo. E aí, se eu pegar e multiplicar de novo lá pelo x do x menos 4, vai dar 3x à quarta. Então, eu não sei se vai dar uma equação biquadrada bonitinha, vai dar uma equação do quarto grau, e a gente não sabe resolver todas. Então, como que a gente vai fazer? Ó, por isso que é importante entender o conceito. O que a gente aprendeu? Que essa expressão, dependendo do valor do x, ela pode ser positiva ou negativa. Essa expressão também, dependendo do valor do x, ela pode ser positiva ou negativa.
E a mesma coisa aqui, ó, positiva ou negativa, certo? Então, eu vou analisar o sinal de cada uma delas e vou fazer no finalzinho um quadro que a gente chama de quadro de sinais, para ver qual é a combinação desses sinais para tornar, presta atenção como isso é importante, ó, toda essa expressão maior ou igual a zero. E aí eu vou fazer, por isso que eu vou fazer um quadro de sinais, porque eu vou analisar o sinalzinho de cada uma delas, certo? E aí, dependendo do sinalzinho de cada uma delas, eu quero ver quando que vai ser maior ou igual a zero, o produto delas. Tá claro isso? Então, o que eu vou fazer? Ó? Então, eu vou começar primeiro com essa. Então, vamos lá, vamos analisar o primeiro aqui, ó. Você pode chamar de primeira equação, pode usar o que você quiser. Vamos pegar aqui a primeira inequação. Vou chamar aqui, ó, de A, essa de B e essa de C. Então, eu vou pegar a primeira aqui, que é A, certo? Vamos resolver primeiro. Vamos pegar o 3x menos 2 e vamos estudar o sinal dele. Vamos igualar a zero. Então, vai ficar 3x igual a 2. Então, o x vai ser, olha lá, ó, 2 pessoas na missa, 2/3. Tudo bem? Então, vai ser 2/3. Aí, faz a retinha para ela, a retinha para o x. Ó, como é um sinalzinho de igual, então vamos fazer uma bolinha fechada, 2/3. E aí, a gente analisa aqui o A, ó, 3. O A é positivo. Ela é do primeiro grau. Então, significa que vai ser uma retinha crescente. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma retinha crescente. Certinho? E como é que é o sinal dela? A direita tudo mais e a esquerda tudo menos. Aí você guarda essa informação aqui, ó. Guarda essa informação. Vamos fazer para a próxima agora. Para a equação que eu chamei de B aqui, ó. Certinho? Vamos pegar x ao quadrado menos 5x mais 6 e vamos descobrir as raízes. Então, galera, eu vou fazer aqui mais rápido com vocês, tá bom? O delta aqui vai dar 1, que vai dar 25 menos 24. E as soluções vão dar 2 e 3. Tudo bem? Só para a gente ganhar tempo, porque eu já sei que vocês sabem fazer isso daqui, ó. Vocês já estão ernestos de fazer isso daqui. Certo? Tudo bem? Então, aqui eu vou pegar, vai ficar x, bolinha no 2 e no 3. Ó, é uma inequação do segundo grau. O A é positivo, então vai ser com cavidade aqui, ó, para cima. Então, vai ser mais, menos e mais. Belezinha? Tranquilo? E a última expressão aqui, que é a C, vamos pegar x menos 4 igual a zero, descobrir que a raiz é 4. Tudo bem? E aí agora eu vou fazer a mesma coisa para ela, né? Retinha. Ela é do primeiro grau, então vai ter uma solução só que é o 4. E aí vai ser aqui, ó, uma retinha crescente. Que aqui o A é 1, ó. Então a retinha vai ser crescente. Então a direita mais e a esquerda menos. Tudo bem? Agora, meus amores, eu já sei quando que cada uma é positiva ou negativa. Qual é o intervalo? Por isso que agora eu vou fazer um quadro de sinais para a gente analisar a expressão num todo. Certinho? Então agora a gente vai fazer aqui, ó, um quadro de sinais. Eu vou ter o seguinte, ó. Você vai fazer uma retinha para representar a inequação A, uma retinha para representar a inequação B e uma para a inequação C. E aí aqui no final a gente vai ter o conjunto solução dela. Vamos colocar em ordem os valores. A menor raiz é o 2/3. Então a gente tem aqui, ó. Deixa eu só puxar esse carinha para cá agora, para ele dar um espacinho bom aqui. Então eu vou ter 2/3, a primeira raiz, depois o 2, o 3 e o 4. E aí o que você faz, Bisteca, depois disso? A gente vai pegar exatamente isso daqui, o sinal de cada uma delas,
e a gente vai transferir para cá. Então, por exemplo, na A, a solução da A é o 2/3. E o que a gente viu? Antes dele é menos e depois é mais. Vai ficar menos, mais e mais. Tudo bem? B. O que a gente viu no B? Está entre 2 e 3. Então, ó, a solução dele é 2 e 3. Antes do 2 é mais. Entre eles é menos e depois é mais. E o C é a 4 aqui, ó. Antes dele é tudo menos e depois mais. Certinho? E aí, vamos lá, agora a gente tem que dar a solução. O que é fazendo a solução, Bisteca? Passa todo mundo aqui com as bolinhas, né? E a gente vai analisar assim, ó. Faz comigo. Menos com mais, menos com menos, vai dar mais. Olha lá, ó. Menos com menos, mais com mais, mais. Menos com mais, vai dar menos. Menos com menos, mais com mais, mais. Menos com mais, menos. E mais com mais, que dá mais. Então, essa daqui é a solução, ó. A gente viu agora a solução. Por exemplo, se a primeira for negativa, a segunda positiva e a terceira negativa, aí vai dar mais. Se for positivo, positivo e negativo, vai dar menos. Então, eu fiz todas as jogadas possíveis. Como eu quero que seja maior ou igual a zero, eu quero positivo. Então, eu venho aqui agora, ó, e faço só o positivo que eu quero. Certo? Então, essa daqui vai ser a solução. A solução vai ser desde o menos infinito até 2/3, união do 2 até o 3 e união do 4 até o mais infinito. Então, tem 3 intervalos aqui, ó, com valores do x, que se a gente substituir aqui nessa expressão, vai torná-la maior ou maior do que zero. Igual a zero são os próprios valores das raízes. Tá certo? Eu não sei, eu não tô olhando pra vocês, mas eu sinto que vocês querem me matar. Não sei porquê, é um sentimento que bate forte aqui. Vou passar um pouquinho aqui pra cima, só tá? Ficou meio bagunçado? Ficou. Só para eu dar a solução. Então, a solução ela vai ser do menos infinito até o 2/3 fechado. União do 2 até o 3. União, aí vem o último intervalo, do 4 até o mais infinito. Pode dar a solução do outro jeito lá também, vou escrever para vocês. Certo? Vai ser um x pertencente aos reais, tal que o x é menor do que 2/3, ou o x está entre 2 e 3, ou o x é maior ou igual a 4. A inequação produto é quando você tem essas expressões em produto, e a inequação quociente é quando você tem elas numa divisão também. Então, mas aí a maneira de fazer é a mesma. Aí eu vou pegar um outro exemplo que eu tinha separado para vocês, para mostrar, tá bom? Tenho aí 13 minutinhos, eu acho que vai dar tempo, se Deus assim nos permitir. Certo, galera? Tá tudo bem aí? Vocês estão aí comigo? Olha lá, a solução é x pertence aos reais, tal. Esse primeiro intervalo, o x é menor ou igual a 2/3. Ou esse intervalo, o x está entre 2 e 3. Ou nesse intervalo,
o x é maior ou igual a 4. Tudo bem? Então tá. Isso aqui vai ser importante demais, principalmente quando chegar, porque isso é a base de inequação. Então imagina isso daqui, a gente trabalhando, por exemplo, com inequação exponencial, inequação modular, pode parecer isso também, tá certo? Ou trabalhando com inequações que trabalham na trigonometria, inequações trigonométricas, então a gente tem que ficar atento a isso. Então, deixa eu pegar um exemplo que eu separei aqui para vocês. Arquivo, adicionar imagem. Não vai dar sempre, eu faço. Quociente produto. Exemplo, quociente. Aqui, ó. Esse. Melhorzinho. Ah lá. Ó, que bonitinho. Professor, tem como aumentar um pouquinho? Devia ter aumentado já. Olha lá, a soma dos quadrados dos números naturais que pertence ao conjunto solução dessa inequação. Isso aqui, ó, tem uma inequação produto em cima e aí tem uma inequação quociente aqui, ó, é igual a. Então, galera, olha que legal. Que a gente tem também três termos, ó. Vou chamar essa de expressão A, B e C. E aí a gente tem que analisar o sinal de cada uma delas. Então a gente vai ver o sinalzinho aí de cada uma delas para poder determinar qual é a solução. Então vamos fazer com calma. O A, ela é 3 menos x igual a 0. É uma expressão do primeiro grau, tá? Se a gente for escrever na ordem correta, vai ficar assim, ó, menos x mais 3 igual a 0. É importante a gente fazer isso porque, ó, o A aqui, ele é negativo, ele é menos 1. Então, se o A ele é menor que 0, significa que a retinha é decrescente. Então, é importante a gente não cair nessas pegadinhas aí, ó, nesses esquemas, para não ser surpreendido. Então, a solução seria, ó, menos x igual a menos 3, e aí o x seria igual a 3, que eu multipliquei aqui por menos 1. Tudo bem? Aí eu faço a retinha do x, sinalzinho de igual, eu vou colocar o 3 como solução. E aí a minha retinha aqui, ó, ela vai ser decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o x é negativo, ó. Não é a solução, é aqui o sinal do x que a gente tem que olhar. X é negativo, então aqui vai ser mais e aqui menos. Tudo bem? Olha que legal que aparece aqui também. O B é uma expressão do segundo grau, mas incompleta, porque está x ao quadrado menos 1 igual a 0. Quando é assim incompleta, está faltando aquele termo B, né? Que a gente tem ax ao quadrado mais bx mais c. Então ela só tem um a e o c. A gente pode resolver ela assim, ó, x ao quadrado igual a 1. Então o x ele vai ser, passar o quadrado para cá, vem mais ou menos a raiz de 1. Tem muito aluno que esquece do mais ou menos. Então, significa que o x pode ser mais 1 ou menos 1. Então, ó, são duas soluções. Menos 1 e o mais 1. Se caso você resolver ela pelo delta, você vai ver que o delta é positivo. O x ao quadrado aqui, ó, o a, ele é positivo. Então, a concavidade vai ser para cima. Então, vai ser mais, menos e mais. E aí, nós vamos fazer a última expressão, que é o c. Aí, galera, tem um detalhe muito importante. Como o c ele está no denominador, ele não pode ser zero. Então, a gente vai descobrir aqui, ó, que x mais 2 igual a 0. A gente vai descobrir que para aquilo dar zero, precisa ser igual a menos 2. Aí, o que a gente faz? Ó? Ao invés de colocar aqui bolinha fechada,
eu não quero que seja menos 2. Eu vou colocar aqui bolinha aberta, porque aí eu tiro o menos 2 da solução. Por que eu tiro o menos 2 da solução? Porque se o x for menos 2, vai dar zero embaixo e essa expressão não existe. Então, ó, sempre para o denominador, independente do sinal estar maior, igual ou só maior, sem o sinalzinho de igual, sempre vai ser aqui embaixo bolinha aberta. Tudo bem? Porque aquele valor ele não pode fazer parte da nossa solução. E aí é uma retinha que é crescente, porque o x aqui em cima, ó, ele é positivo. Olha lá, ó. Então vai ser uma retinha crescente, mais e menos à esquerda. Aí agora que a gente estudou o sinal dela, a gente vai fazer o mesmo esqueminha lá para outra. Tudo bem? A gente vai analisar quais são os sinaizinhos dela. Tá bom? Então eu vou fazer o mesmo esqueminha, ó. Retinha pro A, B, C, para enfim ter a solução. Vamos colocar em ordem. Primeiro o menos 2, ela é a menor raiz, depois o menos 1, depois o 1 e por último o 3. Então vamos lá, o A, qual é o sinal do A? O A é só o 3. Antes dele é mais, depois é menos. O B, menos 1 e 1. Antes é mais, entre eles é menos, depois é mais. E o C, ó, bolinha aberta, antes é menos e depois é tudo mais. E aí eu vou ficar, ó, mais com menos, menos. Vamos dar a solução aqui, ó. Menos. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Com mais, menos. Mais e menos. Então, ó, eu tenho aqui aberto, fechado, fechado e fechado. A expressão, ela tem que ser maior ou igual a zero. Eu vou pegar o positivo. Então, a minha solução é um intervalo que vai aberto no menos 2 até o menos 1 fechado, união do 1 fechado até o 3 fechado. Essa é a solução, mas vamos ver o que ele quer, ó. Ele quer a soma dos quadrados. Então, é a soma dos quadrados. Você vai pegar os valores e elevar ao quadrado. Então, é a soma dos quadrados dos números naturais que pertencem ao conjunto. Número natural são o zero, né? E todos os números positivos. Então, galera, ó, quem faz parte da solução? O menos 2 não. O menos 1 faz. O 0 não, porque aí ele vai pegar agora o 1, o 2 e o 3. Esses valores aqui, ó, seriam os valores inteiros. Os valores naturais seriam só esses daqui, ó. 1, 2 e 3. E aí, o que você vai somar? Você vai somar o quadrado de cada um deles. Então, 1 ao quadrado vai dar 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. A soma vai dar 14. Letra B de bisteca. Ufa, eu acho que foi. Ó, deu até pra dar umas quadradas. Isso aí, meus amores. Agora é prática, é treino. E aí eu já vou aqui, ó, acabando a aula, que já daqui 2 minutinhos, eu já vou enviar para vocês uma listinha, né? Que aí eu não quero dar folga para vocês não. Vou enviar uma listinha aí para vocês. Certo? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Quando a gente voltar, aí eu vou falar para vocês mais sobre função, né?
que aí eu preciso ver agora, porque eu já terminei a parte que faltava do caderno anterior. Aí mudou o caderno, pelo que eu entendi, agora eu vou ver o caderno certinho para ver, e aí o que tiver faltando a gente faz aqui sem nenhuma dificuldade, tá bom? Certo, meus amores? Tchau, né? Acho que é isso. Vocês têm aula daqui a pouquinho, então não quero atrapalhar também para vocês iniciarem a aula do professor. Estudem. Vou mandar uma listinha para vocês, deem uma olhada, deem uma pesquisada e qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem, tá? Beijão enorme para todos aí, fiquem com Deus.